Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos e pesquisa da religião espírita, conversando doutrina espírita. O nosso programa é de espiritismo e o objetivo do nosso programa, Encontro com o Espiritismo, é esclarecer as criaturas acerca dessa nova doutrina que é o Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. E o nosso programa Encontro com o Espiritismo é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E neste mês de abril, hoje é o dia 12 de abril, neste mês de abril, os espíritas do mundo inteiro comemoram e prestam a sua homenagem através de estudos e pesquisa das obras de Allan Kardec. Prestam uma homenagem especial ao Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação do Espiritismo. São 5 obras que compõem o Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, a sequência é o Livro dos Médiuns, o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto, Céu e Inferno, e quinto é a Gênese. Se você quer um estudo mais profundo da teologia espírita, estude, leia, medite e faça reflexões sobre o Livro dos Espíritos casado com a Gênese de Allan Kardec. Aí você tem um conhecimento profundo da Bíblia, dos Evangelhos, notadamente, e você então vai conhecer o que significa, o que é a teologia do Espiritismo, que é o estudo de Deus e do universo. E de modo que, em prestando homenagem aos 165 anos, o aniversário do Livro dos Espíritos, gostaríamos de dizer que hoje, o programa de hoje é uma continuidade do programa anterior que trata, como homenagem a este livro, de reencarnação. Hoje é limites da reencarnação. Pergunta-se, a reencarnação é infinita? O espírito tem que reencarnar infinitamente? Não. A reencarnação tem um limite. Os espíritos usam o livre-arbítrio, mas tem que estar em contato com a matéria até que se torne um espírito puro. Logo, a reencarnação tem limites. E foi feita essa pergunta a Allan Kardec naquela época, e Allan Kardec, então, repassou esta pergunta para o espírito São Luís, que era o guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris. E este tema está na Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de 1859. Consultemos esta revista. E então Allan Kardec pergunta ao Espírito São Luís quais os limites da encarnação. A encarnação tem limite? Ou é infinita? Essa é a pergunta de Kardec. E o Espírito São Luís responde através dos médiuns. Ele diz, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito. Que envoltório é este? É o corpo espiritual, o perispírito. Aí diz, dado que a materialidade desse envoltório, a materialidade do corpo espiritual, diminui à proporção que o espírito se purifica. Logo, as reencarnações têm seus limites, até que o perispírito, o corpo espiritual que todo espírito tem, se purifique, porque o objetivo da reencarnação é purificar o perispírito. Quando ele se torna purificado, ele fica diáfano, transparente, é luz pura. Aí o espírito não precisa mais reencarnar em corpo material. Como esse tema está no Livro dos Espíritos, na questão 112 e 113, e na questão 226, que Allan Kardec explica os espíritos também.
Aí continua aqui o Espírito São Luís, em sua resposta a Allan Kardec, diz ele: dado que a materialidade desse envoltório do perispírito diminui a proporção que o espírito se purifica. Ora, em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele, o perispírito, esse corpo espiritual, é menos compacto, menos grosseiro, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes, quer dizer, nos mundos superiores à Terra. Ora, em grau mais elevado, esse perispírito é diáfano e quase fluídico, quer dizer, nos mundos mais elevados do que a Terra. O corpo espiritual dos espíritos lá dos habitantes é mais diáfano, é menos grosseiro, mais elevado, mais fluídico, mais etéreo e se desloca mais rápido para os mundos, para os planetas, porque o mundo é elevado. Aí ele diz: vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. O espírito vai se desmaterializando grau a grau e termina se confundindo com o próprio corpo celeste. Corpo celeste é o nome que Paulo apóstolo, representando as Escrituras, dá em sua epístola aos Coríntios, dizendo que o homem tem um corpo celeste, é esse aqui, que se purifica, e o corpo terrestre. Morre o corpo terrestre, sobrevive à morte o corpo celeste. E isso nas encarnações sucessivas até esse corpo se purificar. Aí diz mesmo: conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro, quer dizer, o perispírito, apropriado à natureza desse mundo. Continua o espírito aqui. Ora, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, puro, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Ora, se mundos especiais são destinados a espírito de grande adiantamento moral e intelectual, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram esses espíritos no mundo mais elevado lhes permite ir a toda a parte do universo, onde as chamem as missões que lhes estejam confiados. Entre eles, o Messias, Jesus de Nazaré, que é um espírito puro. Ele não vem em corpo material, ele vem em corpo espiritual. Porque os anjos, os arcanjos, eles não vêm aos mundos materiais em corpos materiais. Vêm com toda a aparência de corpo material, mas eles são espíritos, anjos, arcanjos, e se deslocam a qualquer parte do universo, onde eles queiram, porque eles têm poderes, não são como nós. Aí continua aqui o Espírito São Luís: se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, a resposta ainda é Allan Kardec. Está dando a Allan Kardec. Poder-se-á dizer que ela, a reencarnação, se limita aos mundos inferiores. Exatamente. Depende, portanto, de o espírito reencarnado libertar-se da reencarnação mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua própria purificação. Aí não reencarna mais, porque é espírito puro, é no caso de Jesus. E continua para terminar o Espírito São Luís respondendo à pergunta de Kardec: qual? A reencarnação tem limites? Ou a reencarnação dos espíritos é ilimitada e infinita? Não, é limitada. E não é infinita, é finita. Tem o tempo que o espírito não reencarna mais. E ele termina: deve também considerar-se que, no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, no mundo espiritual, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo
aqui o liga o grau do seu adiantamento, no caso a Terra, para nós, não é? Assim, na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, o espírito é mais ou menos feliz, ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado daqui. Isso nos leva a dizer, a fazer um acréscimo, que todos os dias morre gente no mundo todo, morre, mas não desencarna. Que é diferente, morrer não é a mesma coisa de desencarnar. Morrer, morre todo dia no mundo, mas a maioria dos homens aqui na Terra morre, mas não desencarna. Desencarnar é entrar no mundo espiritual, desmaterializado, desligado das coisas do planeta Terra. Mas só que não ocorre, porque nós somos daqui e ainda continuamos ligados às coisas da matéria, porque pertencemos ainda a este mundo, e a ele teremos que voltar. Logo, a maioria dos homens morre, mas não desencarna. Desencarnar está desmaterializado. E então nós chegamos ao final do nosso programa hoje, Encontro com o Espiritismo, que é uma continuidade, pode-se dizer a segunda parte do programa anterior, que trata da reencarnação, que não é uma invenção de Kardec, não foi inventado pelos espíritas, não é inventado pelos espíritos, também não foi Jesus que inventou a reencarnação, nada disso. A reencarnação é uma lei de Deus para trazer os espíritos, seus filhos, novamente em novos corpos, para purificá-los e eliminar as manchas do espírito, manchas de crime, de maldade, de perversidade que nós cometemos nas reencarnações. Aí Deus não criou inferno e nem criou céu. Não bota em inferno e nem bota no céu. O inferno e o céu é um estado de espírito, e a reencarnação traz a gente de volta para eliminar o mal que fizemos no passado e purificar a nossa alma, até nos tornarmos espíritos luminosos, puros, anjo, arcanjo, como Jesus é hoje. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. É a base do Espiritismo, é o que é a reencarnação, que segundo Allan Kardec, Espiritismo sem reencarnação é um corpo sem alma, nada vale. E para encerrar o nosso programa, nós vamos fazer aqui uma leitura de 7 pecados capitais, que é de Paulo o Apóstolo. Está lá na Bíblia. Paulo dizendo os 7 pecados capitais. Primeiro, a inveja. Segundo pecado, a ira. A ira mata. A ira mata, dá infarto, dá derrame e outros problemas. Terceiro, a avareza. Quarto, a gula, mostrando que tem pessoa que vive para comer, outras comem apenas para viver. Mas o quinto pecado, a preguiça, porque a preguiça é a mãe de todas as misérias, é a preguiça, e é a mãe da pobreza. O sexto pecado, a luxúria. A luxúria. E o sétimo pecado capital é o orgulho, que é o grande mal da criatura humana. Nossa, inveja é gerada pelo orgulho, egoísmo gera orgulho, egoísmo gera inveja, porque o mal da humanidade, o câncer que corrói a humanidade é o quê? É o egoísmo. E hoje nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, hoje, e o tema é Limites da Reencarnação. Muita paz para todos.